Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós veremos alguns conceitos básicos sobre matrizes, tá legal? O estudo de matrizes ele será dividido em várias aulas, porque é uma matéria um pouco extensa. Então, nessa aula número 1, nós veremos aí os conceitos básicos de matrizes, o que é uma matriz, como identificar uma matriz e os tipos de matrizes, beleza? Assistam até o final, compartilhem ao máximo esse vídeo para chegar no maior número de alunos possíveis, tá legal? Se você não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar o canal. E acompanhe até o final e virão a aula número 2, aula número 3, aula número 4. Vamos ver aí quantas aulas serão necessárias para acabar o estudo de matrizes, beleza? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Bom, vamos lá, vamos começar então o nosso estudo sobre matrizes. Eu vou dividir essas aulas de matrizes em alguns vídeos separados, para não ficar um vídeo muito longo, tá legal? Então vamos lá para a definição de matrizes, tá legal? Chamamos de matriz uma tabela formada por linhas e colunas. E iremos representar por enquanto, tá legal? Pela letra C, pela letra L de linhas e pela letra C de colunas, tá legal? Então nós temos aqui um exemplo de uma matriz, onde nós temos uma matriz com duas linhas, certo? Duas linhas e duas colunas. Então nós vamos escrever aqui no cantinho da matriz, que é uma matriz de duas linhas por duas colunas, tá legal? Duas linhas por duas colunas. Primeira coisa que vocês vão ter que conseguir identificar mentalmente de uma maneira muito rápida são os elementos, quem está na primeira linha, quem está na segunda linha, quem está na primeira coluna e assim por diante, tá legal? Vamos fazer um treinamento aqui rapidinho. Vamos identificar aí qual é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Vamos identificar aqui, ó. Quem é o elemento que está na primeira linha? Primeira linha é isso aqui, certo? E primeira coluna é aqui. Qual é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna? É o 3, onde as linhas se cruzaram, certo? Agora vamos pegar o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Vamos lá, de novo, riscando a primeira linha, riscando a segunda coluna. Onde as linhas se encontraram? No 6, certo? Vamos identificar o próximo. Qual é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna? Vamos riscar o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Onde que as linhas se cruzaram? No 5. Tá legal? Agora vamos identificar o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Vamos lá? Segunda linha, segunda coluna. Onde as linhas se cruzaram? No 7. Para não ter que ficar riscando toda hora para identificar, nós vamos adotar uma coisa muito importante, tá legal? Observem esse primeira letrinha que eu vou colocar aqui. A tem dois tracinhos aí, estão enxergando? Esses dois tracinhos nós vamos colocar. O primeiro tracinho vai ser a linha, o segundo tracinho vai ser a coluna. Então esse A está na primeira linha e na primeira coluna. Então nós vamos chamar ele de A11. O próximo, aqui ele está onde? Ele está na primeira linha, segunda coluna, certo? Ó, aqui, ó, é a primeira coluna, aqui é a segunda coluna e aqui é a terceira coluna. E aqui é a primeira linha e aqui é a segunda linha. Próximo aqui, ele está onde? Ele está na primeira linha ainda. Qual coluna ele está? Terceira coluna. Nós vamos chamar de A13. Tá legal? Vamos para o de baixo. O de baixo, qual é a localização desse A aí? Ele está na segunda linha. Esse A está na segunda linha, ó. Segunda linha, certo? Aqui é a segunda linha e aqui é a primeira linha.
Então, este A está na segunda linha, está na primeira coluna. Este A aqui vai estar... Opa, ficou muito escuro, né? Este A aqui vai estar onde? Vai estar na segunda linha, segunda coluna. Nós vamos chamar de A22. E o último A desta matriz, qual é a localização deste último A? Ele está na segunda linha e terceira coluna. Nós vamos chamar de A23. Essa localização, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ela é muito importante, tá legal? Vamos usar muito essa nomenclatura e esse tipo de localização, tá legal? As matrizes aí são classificadas de acordo com o número de linhas e o número de colunas. No caso, nessa matriz aí, eu tenho duas linhas, certo? Então, eu vou colocar duas linhas aqui. Por quantas colunas? Eu tenho 3 colunas aí, certo? Eu tenho a primeira coluna, eu tenho a segunda coluna e eu tenho a terceira coluna. Então, eu tenho nesta matriz 2 linhas e 3 colunas. A matriz de baixo, como que a matriz de baixo se encontra em relação às linhas? Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, certo? Quantas colunas eu tenho na matriz de baixo? Tenho uma coluna e 2 colunas, tá legal? Então, essa é uma matriz 3 por 2. Nós classificamos essas matrizes de acordo com o número de linhas e o número de colunas, beleza? Vamos para o próximo slide aqui. Bom, aqui é aquilo que eu já tinha dito, né? Vamos ler aqui, ó. Toda matriz, ó, tem uma matriz qualquer, cada elemento será indicado por I, A e J, onde iremos considerar a letra I sendo a linha, tá legal? A letra I vai ser a linha e a letra J vai ser a coluna. Por que IJ? Porque os livros adotaram a letra I e a letra J. Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos L de linha e C de coluna. Só que aí o aluno pega um livro didático e vê a letra I e letra J, não entende nada, tá legal? É a única justificativa que eu troco as letras IJ por linha de L de linha e C de coluna, beleza? Então vamos lá. Então o I vai ser a linha e o J vai ser a coluna. Observem aqui, nesse primeiro A, eu tenho A11. O que significa esse A11? O A11 está na primeira linha, primeira coluna, certo? Quem vai ser o A12? O A12 está na primeira linha, segunda coluna. O A13 está na primeira linha, terceira coluna. O A21 está na segunda linha, primeira coluna. O A22 está na segunda linha, segunda coluna. O A23 está na segunda linha, terceira coluna. O A31 está na terceira linha, primeira coluna. O A32 está na terceira linha, segunda coluna. E o A33 está na terceira linha, terceira coluna. Tá legal? Vamos treinar um pouquinho. Este 3 aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, o A11 seria o 3. O 5 aqui, onde está o 5? Ele está na primeira linha, segunda coluna. Então, o A12 seria o 5. O 2 aqui, ele está localizado onde? Na primeira linha, terceira coluna. Seria o A13. O número 2 seria o A13. Esse 2 aqui está localizado onde?
na segunda linha, primeira coluna, certo? Ele está localizado na segunda linha, primeira coluna. Seria o A21. Então, o A21 é o elemento 2. O A22 está localizado onde? Na segunda linha, segunda coluna. Então, o A22 seria o elemento 4. E por último, o 0. O 0 está localizado onde? Na segunda linha, terceira coluna. O elemento 0, então, é o A23. Só para a gente treinar a localização desses números. Essa localização vai ser muito importante daqui a pouquinho. Nós temos aí alguns tipos de matrizes com nomes especiais, tá legal? Temos aqui a primeira matriz, nós vamos chamar de matriz toda matriz que só possui uma linha e algumas colunas. Essa é a matriz linha, tá legal? A matriz linha é aquela matriz que só possui uma linha, observe aqui, ó, uma linha e várias colunas. Ou seja, olha ela aqui, ó, só tem uma linha e 3 colunas. Tá legal? Temos um outro tipo de matriz que nós chamamos de matriz coluna, que é toda matriz que possui algumas linhas e apenas uma coluna. Ó, algumas linhas, nesse caso 3 linhas, e apenas uma coluna. Tá legal? Temos aqui a matriz nula. É toda matriz que tem todos os seus elementos iguais a zero. Matriz nula é facinho de lembrar, né? A matriz nula é facinho de lembrar. Deixa eu grifar aqui, ó. Aqui seria a matriz linha, aqui seria a matriz coluna, aqui seria a matriz nula, quando todos os seus elementos são iguais a zero. E nós temos uma que é muito importante, nós vamos usar muito essa matriz. Nós chamamos ela de matriz quadrada. Tá legal? Nós chamamos ela de matriz quadrada. A matriz quadrada é toda matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Observe nessa primeira matriz, eu tenho 2 linhas e eu também tenho 2 colunas. Essa matriz aqui eu tenho 3 linhas e eu também tenho 3 colunas. 3 linhas e eu também tenho 3 colunas. Nós chamamos essa matriz de matriz quadrada, beleza? Bom, vamos lá. Nós também temos um tipo de matriz chamada matriz... Vamos lá. Nas matrizes quadradas, essa regrinha só vale quando nós tivermos matrizes quadradas, tá legal? Nas matrizes quadradas, nós vamos ter 2 diagonais. Nós vamos ter uma diagonal que nós vamos chamar de diagonal principal. E nós vamos ter outra que nós vamos chamar de diagonal secundária. Tá legal? Diagonal principal e diagonal secundária. Diagonal, todo mundo tem uma leve ideia do que é uma diagonal, né? Então é essa mesma ideia que nós vamos usar aqui. Nós temos aqui 2 diagonais. Temos essa diagonal, certo? E essa diagonal. Uma delas é a diagonal principal e uma delas é a diagonal secundária, tá legal? A diagonal principal é sempre esta daqui, diagonal principal. É sempre essa vermelhinha aí, sempre essa, principal. E a diagonal secundária é sempre essa verde. Tá legal? Secundária. Aqui é a mesma coisa, observe, eu vou ter aqui a diagonal principal. Esse que desce é a principal. E esta outra, que é a secundária. Tá legal? E na matriz 4, observe que só tem diagonal quando a matriz é quadrada, tá legal? Aqui também nós temos a diagonal principal
e a diagonal secundária. Então vamos escrever aqui os elementos da diagonal principal. Nesta primeira matriz, os elementos da diagonal principal são 2 e 4. E os elementos da diagonal secundária é 3 e 3. Na segunda matriz, quem são os elementos da diagonal principal? É o 2, o menos 3 e o 3. Quem são os elementos da diagonal secundária? 5, menos 3 e 0. Tá legal? Aqui a mesma coisa. Quem são os elementos da diagonal principal? De cima para baixo, ó. O 2, o 0, o 2 e o 7. Quem são os elementos agora da diagonal secundária? O 0, o 2, o menos 2 e o 5. Bem tranquilo aí, diagonal principal e diagonal secundária, né? Bem tranquila essa parte aí. Agora nós vamos lá. Chamaremos de matriz diagonal. Isso é importante, tá bom? Chamaremos de matriz diagonal quando todos, essa palavrinha é importantíssima, quando todos os elementos que não pertencem à diagonal principal forem zero. Exemplos aí, né? Aqui nós temos a diagonal principal. Então, todos os outros elementos, todos têm que ser zero. Observem que aqui é zero e aqui é zero. Todos os elementos que não são da diagonal principal são zeros. Aqui nós temos a diagonal principal. Então, todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são zeros. Quando isso acontecer, nós chamamos essa matriz de matriz diagonal. Tá legal? E aqui também nós temos a diagonal principal. E observem que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são zeros. Quando isso acontecer, nós chamamos essa matriz de matriz diagonal. Beleza? Bom, agora, vamos lá. Chamaremos de, aqui eu errei, matriz identidade. Chamaremos de matriz identidade toda matriz em que todos os elementos, portanto, ó, chamaremos de matriz identidade toda matriz em que todos os elementos da diagonal principal forem iguais a 1 e o restante dos elementos iguais a 0. Observem, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o restante dos elementos é 0. Na segunda matriz, a mesma coisa. Todos os elementos da diagonal principal são 1 e o restante dos elementos são 0. Na terceira matriz, a mesma coisa. Todos os elementos da diagonal principal são 1 e o restante dos elementos são 0. Quando isso acontecer, nós chamamos esse tipo de matriz identidade, tá legal? Agora vamos fazer alguns exercícios para construir uma matriz. Presta muita atenção agora. O começo do exercício ele já te dá uma coisa muito importante. Você vai ter uma matriz A 3 por 3, certo? 3 por 3. Então vamos montar aqui a matriz A 3 por 3. Nós temos então o A11, o A12, o A13, certo? A11, A12 e A13. Porque eu tenho 3 linhas,
e 3 colunas. Então, eu vou ter que montar 3 linhas e 3 colunas. A primeira linha eu já montei. A segunda linha é A21, A22, A23. E a terceira linha, A31, A32 e A33. Tá legal? Então, eu tenho aqui uma matriz, 3 linhas e 3 colunas, tá legal? É muito importante você conseguir montar essa matriz genérica aí. Agora nós vamos montar a nossa matriz mesmo, a nossa matriz numérica, tá legal? Então a nossa matriz numérica vai ser 3 por 3. Então eu vou ter um número aqui, um número aqui, um número aqui, um número aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, certo? Então, vamos construir essa matriz agora. Você vai colocar o número 1, se o i for igual ao j. Procura na matriz genérica onde o i é igual ao j. Lembrando que o i é a linha e o j é a coluna. Procura nessa matriz genérica onde a linha é igual à coluna. Aqui, ó, a linha é igual à coluna. Aqui a linha é igual à coluna. E aqui a linha é igual à coluna. Então, onde a linha for igual à coluna, você vai colocar o número 1. Então, no A11, você vai colocar o número 1. O A11 é o primeiro quadradinho. No A22, você vai colocar o número 1. E no A33, você vai colocar o número 1. Olha agora a segunda condição, a segunda regrinha. 0, se o i for diferente do j. Onde que o i é diferente do j? Observem que aqui o i é diferente do j, né? O i é 1 e o j é 2. Aqui também o i é diferente do j, aqui também o i é diferente do j, aqui também o i é diferente do j, aqui também o i é diferente do j e aqui também o i é diferente do j. Então, onde o i for diferente do j, nós vamos colocar o número 0. Então, aqui vai ser o 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá legal? Montamos a nossa matriz a partir de uma lei de formação, a partir de uma regrinha, beleza? Vamos montar outra matriz, então? Olha essa matriz aqui, ó. Construa a matriz abaixo de acordo com a sua lei de formação, tá legal? Então, ele já te fornece uma coisa muito importante. O nome dessa matriz é B e essa matriz tem... Lembra? O primeiro que aparece é a linha, o segundo que aparece é a coluna. Então, essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Se ela tem 3 linhas, eu vou ter o que, então? B11, B12. Só 2 colunas. Ó. Primeira coluna, segunda coluna. Só 2 colunas e 3 linhas. Segunda linha, B21. Segunda linha, B22. Terceira linha, B23, B33, porque é a terceira linha, primeira coluna, e terceira linha, segunda coluna. Nós temos aqui a nossa matriz. É muito importante você conseguir montar essa matriz genérica aí, sem muita dificuldade, tá legal? Agora, depois que nós montamos essa matriz... nós vamos montar a nossa matriz numérica, tá legal? Vamos colocar os quadradinhos aqui, certo? Para colocar os números aqui dentro. Vamos lá. Olha as regrinhas que nós temos aí agora, hein? Ó, presta atenção. Nós vamos colocar o número 1, se... o i mais j for igual a 4. Onde que o i mais j é igual a 4? Vamos ver. Quanto que dá o i mais j aqui? O i mais j dá 1 mais 1, dá 2. Então, esse não vale.
Quanto que dá o I mais J aqui? 1 mais 2. 1 mais 2 dá 3, então não vale. Quanto que dá o I mais J aqui? 2 mais 1 é 3, então não vale. Só vai valer se der 4. Certo? Quanto que dá o I mais J aqui? 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. Opa, chegamos aí, hein? Então, neste quadradinho, eu vou colocar o número 1. Porque ele falou para colocar o número 1 se o I mais J for igual a 4, certo? Vamos ver se tem mais I mais J igual a 4. Esse valeu. Esse aqui vai valer? I mais J. Opa. O I mais J vai dar igual a 4? 3 mais 1, 4. Vai dar igual a 4. Então, esse também vale. Vamos ver se o outro vai valer. O I mais J vai dar igual a 4? Não vai, né? Vai dar 5. 3 mais 2 é 5. Então, apaga. Certo? Apagou aqui. Agora, vamos para outra regrinha. A outra regrinha fala o seguinte. A gente vai colocar 0 se o I mais J for diferente de 4. Né? Já fiz, todos aí vão dar diferente. Só vamos confirmar para vocês lembrarem. Né? Ó, o I mais J dá diferente de 4? Dá, né? Então, eu coloco 0. Aqui, o I mais J dá diferente de 4? Dá, porque dá 3. 1 mais 2 dá 3, né? Então, eu coloco 0. Aqui, o I mais J dá diferente de 4? Sim, 2 mais 1 dá 3. Coloco 3. E no último aqui, 3 mais 2 dá diferente de 4? Dá, né? Então, eu coloco 0. Opa! Aqui eu errei, né? Ó, perdão, gente. Aqui é 0. E 3 mais 2 é 5, que é 0 também. Tá legal? É assim que nós montamos aí uma matriz através de uma lei de formação. Tá legal? Vamos montar uma outra aí. Esse exercício ele é um pouquinho diferente dos outros, tá legal? Vamos fazer uma leitura aqui. Ele te forneceu uma matriz C, 2 por 2, certo? E você vai ter que montar uma matriz e ele te deu uma lei de formação para todos os elementos, tá legal? Então, primeiramente, vamos montar essa matriz genérica aqui, 2 por 2. Vamos montar. O que eu tenho aqui? Eu tenho C11, C12, C21 e C22, certo? É uma matriz de 2 linhas por 2 colunas, certo? Agora, nós vamos usar essa lei de formação para todos. 2 vezes I mais 3 vezes J. Nós vamos usar esta lei de formação para todos os elementos. 2 vezes I mais 3 vezes J. Tá legal? Então, nós vamos usar esta lei de formação aqui. Para cá. Para cá. Para cá. Certo? Essa daqui vai ser a nossa matriz por onde nós vamos começar o nosso trabalho. Presta muita atenção agora. Eu vou usar esta lei de formação para todos esses retângulos, tá legal? Então, vamos lá, ó. Quem que é o I neste caso? Quem que é o J neste caso? No primeiro retângulo. No primeiro retângulo, o I é 1. Olha aqui, ó. No primeiro retângulo, o I é o primeiro número e o J é o segundo número. Então, nesse caso, o I vai ser 1 e o J vai ser 1. No retângulo do lado, o I e o J. O retângulo do lado é este daqui, ó. Lembrando que aqui vai ser o I e aqui vai ser o J. Certo? Então, o I desse retângulo é 1 e o J desse retângulo é 2. No retângulo de baixo, que é o C21, quem vai ser o I e quem vai ser o J? O I
é o primeiro, o J é o segundo. Então, o I é 2 e o J é 1. E no último retângulo, que é o C22, quem vai ser o I e quem vai ser o J? O I é o primeiro e o J é o segundo. Então, nesse caso, o I é 2 e o J é 2. Vamos montar a matriz agora. Vamos lá. Essa parte vai dar quanto? 2 vezes 1 e aqui 3 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 1 dá 3. 2 mais 3 é 5. Aqui, 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. 2 mais 6 é 8. Aqui, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 1 dá 3. 4 mais 3, 7. E o último, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. 4 mais 6, 10. Isso tudo a gente faz mentalmente. A gente está fazendo esse monte de rabisco aqui para explicar. Vamos fazer mais um agora sem fazer esse monte de rabisco, beleza? Vamos lá então. Nós temos aqui uma matriz 3 por 3, tá legal? Se é 3 por 3, quem vai ser minha matriz? Vai ser o A11, o A12, o A13, o A21, o A22, o A23, o A31, o A32 e o A33. Essa aqui é a nossa matriz genérica. Nós vamos usar essa ideia para construir a nossa matriz numérica. É muito importante vocês terem facilidade para ter essa matriz genérica na mente, porque você não precisa escrever ela igual eu estou fazendo. Estou escrevendo porque eu estou explicando, tá legal? Então vamos lá, ó. Nós vamos ter aqui a nossa matriz e vamos usar esta lei de formação para todos. Então, esta lei de formação para o primeiro retângulo, para o meu A11. O A11. Como vai ficar pelo A11? A lei de formação é essa. 2 vezes I menos 2 vezes J, né? Se é o A11, o I vale 1. Eu vou usar o A11, beleza? Então, o I vale 1, o J vale 1. Então, vamos lá. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 2, nada. Vamos usar agora o A12. Quem vai ser o A12 agora? Ó, tô mudando lá em cima. A12. Quem que vai ser o A12? Neste caso, o I vai valer 1. O J vai valer 2. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2, ó o sinal aqui, ó. 2 menos 4 dá menos 2. Vamos fazer o A13. Quem vai ser o A13? Eu vou mudar lá em cima, ó. Quem vai ser o meu A13? O I vai ser o 1, o J vai ser o 3, certo? 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 6. Então, 2 menos 6 dá menos 4. Tô fazendo um por um, beleza? Ó. Agora eu vou fazer o A21. Quem que vai ser o A21? Vai ser esse daqui. O A21. Então, o I é 2, o J é 1. 2 vezes 2 deu 4. 2 vezes 1 dá 2. 4
menos 2 dá 2. Vamos fazer agora o A22. O A22. Então, nesse caso, o I é 2 e o J é 2, certo? Então, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4 também. 4 menos 4, 0. Vamos fazer aqui agora o meu A23. Quem que vai ser o meu A23? Vou apagar aqui. O A23. Nesse caso, o meu I vai ser 2. O meu J vai ser 3. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 4 menos 6 dá menos 2. Vamos fazer o próximo aqui, que vai ser o meu A31. Vamos apagar lá em cima. O A31. Se é o A31, nesse caso, o meu A vai ser 3 e o meu J vai ser 1. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 1 é 2. 6 menos 2 é 4. Vamos fazer aqui agora o meu A32. Vamos apagar lá em cima. A32. Nesse caso, o meu A é 3 e o meu J é 2. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 2 é 4. 6 menos 4 é 2. E o meu último, que é o meu A33. Vamos apagar lá em cima. A33. Nesse caso, o meu I é 3 e o meu J também é 3. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 6, 0. Tá legal? Ficou um pouquinho longo porque a gente vai explicando, mas pegando prática, fazendo bastante exercício, vocês farão isso tranquilamente, beleza? Essa foi a primeira aula sobre matrizes, tá legal? Vão ter aí outras aulas. Essa foi a aula número 1, vai ter a aula número 2, aula número 3, entendeu? Então, terminando essa aula, já comecem a se preparar para assistir a próxima aula, beleza? Um abraço a todos. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo ao máximo que você puder, beleza? Um abraço a todos e fiquem com Deus.